Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de hoje aqui do podcast das Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e agradeço pela presença, pela a audiência de vocês aqui no nosso podcast. E gostaria também de fazer especialmente bem-vindo a todos vocês que comentaram no nosso último episódio, todos vocês que fizeram perguntas, todos vocês que responderam e participaram. É muito legal a gente interagir com vocês, então agradeço por todos vocês que foram, que comentaram na caixinha, que fizeram comentários, que responderam algumas coisas. É muito interessante para a gente poder conhecer vocês assim, dessa forma meio que ah, um pouco rapidamente e também através, né, dessas plataformas, mas é muito legal saber que vocês estão aí, então muito obrigado. E para começar esse episódio, eu só gostaria de relembrar vocês de que eu não falo em nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Eu não falo oficialmente o nome da igreja, mas a gente é um grupo de membros muito esforçados e que tem o desejo de levar o evangelho, principalmente ajudar mais em português, né? Então, como vocês sabem, o Mulheres Rainhas, a gente faz parte da Central das Escrituras, e com a Central também está o grupo da Videira Verdadeira e o Estandarte da Liberdade. Nós também temos perfil no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. Então fiquem à vontade de seguir a gente nessas plataformas. E vocês, principalmente as irmãs, fiquem à vontade também para seguir a gente no Instagram. Se você usa o Instagram, né? Porque eu sei que algumas de vocês preferem o Facebook. Então, a gente tem a página no Facebook e tem também a página no Instagram. Por favor, repassem para as irmãs que vocês conhecem, no grupo da ala, nos grupos de WhatsApp, e convida as irmãs, porque às vezes a gente posta algumas coisas no perfil, mas também no Stories, ou a gente faz algumas perguntas lá na caixinha de perguntas, faz alguma interação. E aí, se vocês estão seguindo a gente por lá, também vocês podem participar mais, né? Então, fica aí o convite. E relembrando também, como vocês sabem, a Central das Escrituras é um grupo que existe em inglês, né? E tem, como vocês sabem, existem inúmeras oportunidades e meios de ensinar e de pregar o Evangelho em português com irmãos muito capacitados, são membros que são muito esforçados, têm vivido, que trabalham para a igreja ou que são voluntários, assim como nós, e é um grupo muito sério. E também tem o aval de muitos líderes da igreja, inclusive, né, a gente tem vários apóstolos, setentas, que já recomendaram a Central das Escrituras. E aí, então a gente achou que precisava levar isso, mas também levar isso para os membros em português conhecerem, né? Membros do Brasil, membros de Portugal e também membros que moram em alguns países da África que falam português, como Angola, Cabo Verde, esqueci os outros lugares, mas se você está ouvindo, relembre a gente aí para escrever na caixinha de onde você é, ou pode enviar por mensagem também, ou pode enviar lá no Facebook ou no Instagram. E aliás, eu já convido você também que está ouvindo esse episódio. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a coligação de Israel, né? O que o profeta chamou de a Israel do Convênio. Então eu já convido vocês aí, se tiverem alguma pergunta, deixem na caixinha os comentários, perguntas. E também deixa saber de onde você é, de onde você está ouvindo. Eu achei muito interessante alguns lugares que comentaram semana passada, e alguns lugares que eu nunca nem tinha ouvido falar, e foi bem interessante ler os comentários de vocês. Então já fiquem à vontade enquanto vocês estão ouvindo esse podcast. Vai aqui abaixo na caixinha de comentários e já fala de onde você é, fala como é que é a igreja aí na sua área, o que eles têm falado aí na sua aula sobre coligação de Israel, ou na sua classe do instituto, ou nos chamados que vocês servem. O que vocês têm ouvido aí na região de vocês sobre o convênio abraâmico, sobre a importância da nossa bênção patriarcal e coisas assim. Até mesmo para a gente saber o que a gente pode trazer, acrescentar, né, nos próximos episódios. Então é legal ouvir vocês, porque aí a gente pode mudar um pouquinho a nossa agenda aqui, as coisas que a gente quer falar, e a gente fala mais o que vocês querem ouvir, e aí fica interessante. Então, esse episódio de hoje vai ter duas partes. Esse primeiro eu vou falar principalmente, como eu comentei, sobre Israel do Convênio, e a segunda parte a gente vai falar um pouquinho também sobre uma aplicação mais individual.
Então, eu convido vocês a a participar desses 2 episódios, a parte 1 e a parte 2, tá bom? Então a parte 1, já vamos começar então. Estudando as bênçãos de Deus para Israel do Convênio. Eu achei muito legal esse nome de Israel do Convênio, porque é um vocabulário que a gente não comenta, a gente não usa muito, né? Mas o convite ele foi feito pelo presidente Nelson, né? E ele fez isso para que os membros do mundo inteiro pudessem ser mais fortalecidos, porque ao a gente entender mais como funcionam esses convênios, a gente pode desenvolver mais um relacionamento pessoal com o Salvador e reivindicar os poderes dos nossos convênios na nossa vida, né? E o presidente Nelson ele falou sobre Israel em pelo menos 378 dos mais de 800 mensagens que ele proferiu como apóstolo e também até o início da pandemia, né? Imagina 378 vezes das 800 mensagens que ele proferiu desde que ele foi chamado a ser um apóstolo. E desde o início da pandemia para cá, ele já falou mais vezes, então esse número já está quase chegando a 400. Então, para vocês verem que é um assunto que interessa muito o profeta de Deus, né, para o nosso profeta vivo, e ao explicar o que significa esses convênios, ele está ajudando a gente entender a importância do convite, como ele disse, né, de permitir que Deus prevaleça nas nossas vidas. Porque às vezes a gente ouve o convite, né, na conferência geral, tá bom, eu quero que Deus prevaleça, mas o que eu posso fazer para mostrar ao Senhor que eu quero que Ele prevaleça na minha vida? O que eu tenho que fazer na prática para que isso aconteça, né? Então, é interessante que por isso que a gente tem esses podcasts, esses posts, esses vídeos, para ajudar, para esmiuçar um pouquinho mais, e aí a gente responde essas perguntas assim que às vezes a gente tem curiosidade de saber, ou até mesmo para conferir se a gente está fazendo a coisa certa, né, se a gente está num nível mais elevado, se a gente está crescendo, né, onde a gente sabe que deveria estar se esforçando para alcançar, né? Perfeito, a gente sabe que a gente não vai ser nessa vida, e nem é o plano que seja, porque a gente precisa de Jesus Cristo. O momento que eu me declarar perfeito, Jesus Cristo não tem mais necessidade nenhuma na minha vida, e aí alguma coisa está errado, porque Cristo ele é o Salvador desse mundo, né? A expiação ela existe para todos nós. Então, às vezes, quando a gente quer isso é algo que está nos nossos dias está muito forte, né? As pessoas achar que tem que ser perfeito em tudo, que tem que fazer tudo da maneira mais exemplares e coisas assim possível, mas se eu achar que como membro da igreja eu não posso cometer nenhuma falha, aonde que fica a expiação na minha vida? Qual é a necessidade de Jesus Cristo na minha vida? E se eu tiro Jesus Cristo da minha vida, que vida que eu tenho? Né? Então a gente tem que pensar isso, que tá tudo bem a gente precisar da expiação, porque é justamente por isso que a expiação foi dada pra gente, porque o Pai Celestial sabia que aqui nesse mundo mortal e celestial a gente né, ia precisar de auxílio dele, e que bom que ele nos deu isso. Então a gente tem que ter cuidado com essa mania de querer perfeição. Claro que a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor, mas entrar nessa neura de achar que tem que ser perfeitinho em tudo, a gente está tirando Jesus Cristo do propósito dele da nossa vida. E se a gente tira Jesus Cristo da nossa vida, a gente sabe que o final não vai ser bom, né? E voltando então ao que o presidente Nelson tem ensinado para nós, quando ele deu aquele discurso permitir que Deus prevaleça, quando ele falou na conferência geral, ele explicou para nós que um dos significados hebraicos da palavra Israel também é permitir que Deus prevaleça. Então, lembra que no episódio da semana passada a gente falou muito sobre Jacó, sobre, né, que o nome dele foi mudado para Israel, e que é um dos nomes do convênio abraâmico, né, que faz parte do que a gente foi restaurado e do que a gente está vivendo nos nossos dias hoje, né? Então o presidente Nelson ele enfatizou o papel fundamental que é do arbítrio, né? E que nós podemos escolher ser de Israel ou não, né? E a gente pode escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida ou não. E podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte em nossa vida ou não. Né, e que interessante isso, saber que o profeta de Deus também respeita e entende que nós temos o nosso arbítrio. E como que o Senhor se sente sobre aqueles que permitem que Deus prevaleça? Né? Foi uma das perguntas que ele fez, lembram, naquela mensagem de 2020? E
É interessante que o Senhor, ele ama os que tomam sobre si o seu nome, né, o nome de Deus. E tem aquela escritura de 1º Nefe, capítulo 17, versículo 40, né, que diz que eis que o Senhor ama os que o tomam por seu Deus, eis que amou nossos pais e fez convênios com eles, sim, com Abraão, Isaque e Jacó, e lembra-se dos convênios que faz. Imagina só, né? Então, o livro de Mormon veio para também nos ajudar a entender mais o que é o convênio abraâmico. E aí o presidente Nelson também, ele fez um convite, né? Ele falou que para nós estudarmos as escrituras durante os próximos meses que viessem, e incentivou a gente que a gente fizesse uma lista de tudo que o Senhor prometeu que faria pela Israel do convênio. Eu acho que talvez vocês fizeram, né, essa lista. E se não fizeram, aí tá o convite para que façam, né? Pode fazer com o cônjuge, ou fazer com seus pais, ou fazer com seus irmãos, ou com seus amigos, ou sua classe seminário, fazer uma lista, né, como ele pediu, de tudo que o Senhor prometeu que faria pela Israel do convênio. Porque se a gente fez convênio com ele, a gente tem que entender o que ele está prometendo para nós, né? Qual é a parte dele nesse convênio e qual é a nossa parte nesse convênio, porque lembre que um dos significados da palavra convênio também quer dizer acordo, né? Então a gente tem que conversar sobre essas promessas, a gente tem que refletir sobre essas promessas entre nós, com a nossa família, com os nossos amigos, com nossas classes na capela. E depois, então, que a gente entender isso, a gente tem que viver de acordo com essas promessas, para que o quê? Para que elas sejam cumpridas em nossa vida, né? E muitos santos dos últimos dias, a gente sabe que, incluindo especialistas da igreja que a gente tem hoje em dia, né, muito sobre escrituras antigas, muitos membros que são historiadores, profissionais, eles têm compartilhado as percepções do que eles entendem sobre, desde que eles receberam esse convite. Então tem vários discursos, várias devocionais, várias aulas, várias entrevistas, onde vários membros eles têm compartilhado o que eles compreendem sobre o convênio abraâmico e sobre o tema, né, de coligar Israel. Então fica também outro convite para vocês pesquisarem isso, né, para vocês fazerem disso um tema para vocês estudarem com a família de vocês. Pega um caderno, faz uma lista, e depois que tiver toda essa lista, analisa se vocês estão vivendo de acordo com o que o profeta falou. Porque sem a fidelidade a essas promessas, a gente não pode reivindicar as nossas bênçãos, né? E aí então vamos lá, o que é Israel do convênio? Para entendermos o termo Israel do convênio, a gente tem que entender também, definir, né, o que é convênio e o que é Israel. Como a gente já viu, Israel quer dizer que permitir que Deus prevaleça nas nossas vidas, né? E um também dos outros significados da palavra convênio está na escritura de João 17:3. Vocês aí, o pessoal do seminário deve saber de cor, né? Porque fala que o convênio é a base de um relacionamento eterno com Deus, né? E a grande oração intercessória mesmo do Salvador, ele falou, né, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a palavra convênio, ela pode se referir à base de uma identidade distinta, né? Ou, né, em outras palavras, o povo do convênio, né, ou uma comunidade do convênio, se distingue em alguns aspectos, né, fica separado do restante do mundo. E, por exemplo, né, lembra que ano passado a gente estudou sobre o Velho Testamento, né, no Vem Segue-me, e a gente aprendeu lá que os judeus no Velho Testamento, eles se chamavam, né, membros da casa de Israel, enquanto que os gentios eram aqueles que ainda não haviam feito convênio com Deus. Mas isso terminou quando, né, o Salvador veio e disse que o evangelho então seria levado aos gentios também, que é o que a gente está estudando hoje, né, hoje em dia, essas semanas aí no Vem Segue-me agora do Novo Testamento. Então a gente vê aí nessa transição entre a casa de Israel lá no Velho Testamento, e aí esse ensinamento que o Salvador deixa quando ele vem pessoalmente e começa ali, né, no início do Novo Testamento, a gente vê também uma outra definição de convênio, que eles ensinam que convênio ele é um padrão de comportamento, né? Então, já que as promessas feitas ao Senhor
de viver como seu povo do convênio afetam as nossas atitudes, valores e também nosso comportamento, a gente pode definir convênio como um padrão de comportamento. E também se a gente lê lá nas escrituras, em 2 Nef, capítulo 1, versículo 20, a gente lê então também que essa é a ideia que Nef ele está manifestando quando ele usa a frase, né? Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Então, quem que não quer prosperar nessa terra? E esse prosperar não é somente o financeiramente. Claro que todo mundo quer financeiramente prosperar, porque né, ninguém quer viver na pindaíba, né, gente? Todo mundo quer ter pelo menos paz para poder servir no chamado e cuidar da própria família, né? Então a fórmula, a Nef, ele né, disse ali para nós, segundo Nef, capítulo 1, versículo 20, se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E é um prosperar espiritualmente também. A gente se torna membro e a gente vai crescendo, vai entendendo mais o evangelho, vai vivendo mais as leis eternas, e por viver essas leis eternas a gente vai sendo abençoado mais. Então é interessante que a gente possa entender que, como a gente fez convênio, uma das definições então é um padrão de comportamento. Então a gente tem que sentar e analisar como que anda o meu comportamento, como é o padrão, de acordo com o que Deus ele pede que eu viva, como que está o meu padrão, né? Será que eu estou realmente guardando os mandamentos de Deus para que eu então possa prosperar na terra? Esse é um convite aí que você pode ponderar e responder para si mesmo e conversar com a sua família, porque se a gente quer receber bênçãos em família, a gente tem que guardar os mandamentos em família, né? Se a gente é uma família de é somente uma. Se é mais membros, né? A gente senta e conversa com a família, com os filhos, com o cônjuge, né? Se a gente quer mais bênçãos para nossa ala, a gente tem que conversar como ala, como organização, o que, que a gente vai fazer para guardar mais os mandamentos, porque a promessa é clara. Quanto mais eu guardar, mais eu viver os mandamentos, mais eu entender essas leis eternas, mais o Senhor né, está autorizado, então, que o Espírito Santo testifique em nós e a gente receba mais bênçãos de acordo com as leis eternas, né? Porque o próprio presidente Nelson ele incentivou com frequência a nós, santos dos últimos dias, que a gente permaneça no caminho do convênio, né? Então, a palavra de permanecer, né, a gente sabe que exige ação. Então, estar no caminho do convênio é o quê? A gente está vivendo de acordo com os convênios que a gente abraçou, os convênios que a gente fez com o Senhor. E aí, então, por a gente entender o que é a nossa parte nesse convênio, a gente vai receber as bênçãos de salvação. Né? Então, a gente conhece que algumas ordenanças, por exemplo, são o batismo, a investidura e o selamento no templo. Né? E essas ordenanças, elas também têm promessas específicas. Por quê? Porque os convênios, por si mesmos, eles não se tornam apenas a promessa de vida eterna, né? Mas elas são um tipo de mecanismo formal, né, que nos ajuda a alcançar tais bênçãos. Né? É necessário que, né, lembra que a gente falou essas semanas aí no Vem e Segue-me, quando Jesus Cristo procurou a João Batista, e ele falou, não é necessário que eu cumpra né, todas as leis e que também que eu seja um exemplo em todas as coisas, por causa disso, porque as bênçãos, as ordenanças, né, elas também fazem parte do convênio. O ritual ali, né, de ter aquela ordenança daquela forma também faz parte do convênio. Né? Um dos exemplos a gente vê os batismos, por isso que é sempre feito da mesma forma. Quando você vai receber a investidura lá, a sua primeira vez no templo, é sempre feito daquela mesma forma. Né, o selamento também, depois a gente volta lá né, várias vezes para fazer por outras pessoas, e o sacramento é o único convênio que a gente vai todas as semanas e renova pela gente mesmo, né? Então olha que legal a importância do sacramento e a conexão que o sacramento também tem com o templo, né? E é uma forma mais formal, né? Um tipo de mecanismo mais formal para quê? Para que a gente possa alcançar essas bênçãos. Então o Senhor vê com muita seriedade quando a gente faz convênio com Ele. E ele explica que é muito sagrado quando a gente entra para o convênio abraâmico, principalmente por quê? Porque a gente passa a ser oficialmente contado entre a casa de Israel, né? E o termo Israel, lembra que o presidente Nelson, né, numa das mensagens dele, ele explicou bastante o que esse termo significava. E aí tem também no dicionário da Bíblia, ele explica que Jacó, lembra que a gente falou no nosso último episódio de Jacó, né? Jacó, o homem e seus descendentes literais e os que creem verdadeiramente em Cristo, independente de descendência ou localização geográfica.
Então isso para nós é muito interessante, porque a gente sabe que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram lá na Palestina, né? A gente está aqui na América do Sul, né? Nas Américas, né? Porque eu tô na América do Norte, mas né, o pessoal do Brasil tá aí na América do Sul, o pessoal de Portugal tá na Europa, o pessoal, né, dos países que falam português na África estão lá no continente africano. Mas aí o que que diz aqui? Que as promessas, elas são independentes de descendência e independente de localização geográfica. Então, o que quer dizer? Que nós todos recebemos as mesmas promessas, os mesmos direitos, as mesmas bênçãos, né? E quando a gente se torna verdadeiros discípulos de Jesus Cristo pelo convênio do batismo, nós também passamos a ser membros da casa de Israel. E como a gente viu, a gente começa pelo batismo, e quando tem então as promessas feitas a Abraão, né, ou o convênio abraâmico, como que a gente falou no último episódio, né, podem ser resumidas então sobre os temas de quê? Lembram que existiam 3 promessas específicas conectadas ao convênio abraâmico, né? Que era o quê? Ter uma propriedade, né? Uma herança da terra, né? Do local, o sacerdócio, né? E também que a posteridade alcançaria exaltação. Então, quem que não quer ter essas promessas? No momento que a gente entra para o convênio abraâmico, essas promessas também possam ser nossas. De que o quê? De que um dia a gente vai ter um lugar que vai ser nosso. Se não vai ser aqui, se não for aqui nessa vida, vai ser onde? No reino celestial, onde a gente sabe que vai ser o reino onde aqueles que forem exaltados irão habitar. Né? O sacerdócio, por quê? Porque sacerdócio é autoridade, né, para agir em nome de Deus. E aí o que? Tudo que é feito na igreja é feito através, né, do sacerdócio. Então é uma promessa uma promessa eterna de que a autoridade, né, vai estar sobre nós, somente nós, mas também nossa posteridade. E também como, né, uma das promessas também que a própria posteridade vai alcançar a exaltação. Então é por isso que a Israel do convênio é tão importante, né? Porque a Israel do convênio é a herdeira literal das promessas feitas primeiramente ao pai Abraão. Às vezes a gente lê aqueles conflitos lá no Oriente Médio e a gente se pergunta, né? Nossa, quando é que isso daí vai acabar? Quando é que eles vão encontrar paz? Bom, vai ter um momento que eles vão ter paz lá, porque eles vão receber as respostas do que eles procuram. Mas a promessa que foi dada ao pai Abraão, né, que estendeu a Isaac e Jacó, que também são os 3 patriarcas do convênio abrâmico, essas promessas feitas primeiramente ao pai Abraão, elas se estendem literalmente a quem? Aos santos dos últimos dias, porque é a gente que tem a promessa o quê? De propriedade, sacerdócio e posteridade, uma vez que o quê? Que a gente recebeu o reino celestial, essas bênçãos que a gente vai receber serão eternas, né? Então, essas fortes ligações, essas conotações do convênio, elas são muito importantes que a gente entende, por quê? Porque quando nós estivermos estudando as promessas das escrituras que foram feitas a Israel do convênio, a gente possa se enxergar nessas promessas, né? E além de Israel, essas palavras também, vocês podem ver que às vezes o vocabulário também, o presidente Nelson usa muito como Sião, né? Vocês vão ouvir muito falar estabelecer Sião, organizar Sião. Na própria última conferência geral, o presidente Nelson, ele falou, né, no último discurso dele, na conferência geral de outubro, e ele falou que a gente precisa preparar um povo para receber o Salvador, que a gente precisa preparar uma Sião. Então, que Sião é essa? É o povo do convênio. Qual convênio? O convênio de Abraão, né? Então, tudo que quando a gente ouvir falar sobre essas palavras dispensação, sacerdócio, Sião, conhecimento, pai Abraão, patriarcas, todos esses são vocabulários referentes ao quê? Ao convênio abraâmico. Então, nós, como santos dos últimos dias, a gente já precisa aprender o que é isso. Por isso que aí volta, então, aquele convite lá no início, né, que eu comentei que o presidente Nelson, ele falou que a gente precisa fazer uma lista dessas promessas do Senhor a Israel, do convênio, que são, né, somos nós, porque no momento que você se batiza, você entra pela casa de Israel, e aí a gente tem que entender o que essas promessas se aplicam a nós hoje. E aí tem uma escritura bem interessante em Doutrina e Convênios 82:10, que diz assim: o cumprimento o Senhor está obrigado quando fazes o que eu digo, quando não fazerdes não tendes promessa nenhuma. Por quê? Porque o cumprimento fiel e paciente dos mandamentos de Deus vai trazer o que a nós? Bênçãos eternas.
né? Então, ao estudar esses versículos, ao estudar essas palavras, entender esse vocabulário, a gente começa a se enxergar mais dentro do convênio e a gente vê, poxa, isso daqui é para mim. Nossa, essa promessa é para mim. E aí, por que que é interessante entender isso? Porque, por exemplo, se eu estou enfrentando um problema muito sério na minha vida hoje, né? Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde mental, seja um problema emocional, seja um problema amoroso, ou seja um problema é, crise de identidade, qualquer natureza de problema que você estiver enfrentando hoje, se entender o que que é o convênio abraâmico, o que que acontece? Eu vou dizer, não, peraí, tem uma promessa aqui que eu recebi quando eu me tornei membro da igreja, e isso me identifica como membro da casa de Israel, e se eu sou membro da casa de Israel, existem promessas para mim que são eternas. Se existem promessas para mim que são eternas, quer dizer que esses problemas que eu estou enfrentando agora, eles são temporários. Essas coisas elas vão se resolver. E sabendo que meus problemas eles vão se resolver, a gente pode ter um pouco mais de esperança de olhar para, né, para a situação que a gente está vivendo hoje e se dar conta de que, nossa, peraí, então, eu não estou sozinha enfrentando esses problemas. Eu não sou a única pessoa passando por problemas aqui, né? Porque às vezes a gente vê as redes sociais, por exemplo, e a gente acha que todo mundo tem uma vida perfeita, que as pessoas têm tudo tá bonitinho, tá tudo perfeito, né, tudo dá certo para todo mundo menos para mim. E aí, se eu pegar o convênio, a gente vai ler, não, peraí, aqui no convênio abrâmico está dizendo que as pessoas passam por dificuldades, então quer dizer que o quê? Muito do que existe nas redes sociais é mentira, ninguém tem aquela vida perfeita como tudo quer fazer parecer, até mesmo porque muitos dos influenciadores e celebridades, eles são pagos para mostrar aquilo, para fazer ostentação, para dizer que tá tudo certinho, que se comprar tal produto, tua vida vai melhorar, que se investir tal coisa, tua vida vai melhorar. Eles são pagos para dizer aquilo, aquilo não é realidade. A realidade nua e crua mesmo é essa que a gente vive aqui fora, das redes sociais, onde a gente tem que pagar contas, onde a gente tem que limpar a casa, a gente tem que tomar banho, a gente tem que varrer o quintal, tem que lavar a roupa, tem que cozinhar, tem que limpar a cozinha depois que faz, tem que estudar para uma prova, tem que levantar todos os dias para ir trabalhar, mesmo quando não está afim, tem que enfrentar trânsito, às vezes enfrentar chuva, às vezes enfrentar frio, ou às vezes enfrentar calor demais, esses problemas reais da vida real. Né? E o convênio abrâmico ele ajuda a gente a ver que está todo mundo no mesmo nível para o Pai Celestial. Não tem essa de, eu sou mais abençoadinho do que você, ou eu sou mais digno do que você. Não, porque é o Senhor quem conhece nosso coração e é Ele quem sabe as regras do convênio que Ele estabeleceu, não a gente. Então, se eu lembro disso, eu vou ter novos olhos para olhar para a minha situação, para encarar meus problemas, né? E a gente vai entender, a gente vai ter aquela ideia de ser guiado a lugares seguros, né? A gente vai ser guiado para ter um sentimento de paz, né? A gente vai ser guiado para magnificar mais o nosso chamado, valorizar mais aquilo que a gente já tem nas nossas vidas e entender mais que no barco chamado Sião tá todo mundo no mesmo barco, ou seja, a gente está passando por dificuldades, a gente está passando por testes, né? Porque a gente sabe que inclui o teste de Abraão, nosso próprio pai Abraão, ele teve o teste dele foi oferecer Isaac em sacrifício, o teste da esposa dele, Sara, né? Foi aceitar que ele dissesse que ela era irmã dele, né? Quando eles tiveram lá que enfrentar o faraó. Então tem uma escritura aqui, deixa eu ver se eu acho ela rapidinho para ler para vocês. 1 Neve 21, 15 e 16, que fala assim: Não te esquecerei, ó casa de Israel, eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Que interessante essa escritura, né? E aqui fala então o quê? Que o Salvador, ele tem nos gravados nas palmas, na mão dele, né? Às vezes a gente pensa, né, poxa vida, por que que o Salvador apareceu aqui nas Américas e ele ainda tinha as marcas, né, onde ele foi pregado, né, nas mãos e nos pés, sendo ele que, né, ressuscitado, o corpo dele já estava perfeito, mas por que que ele manteve isso? Para que a gente pudesse ver
e identificar e se lembrar de que a gente está gravado nas palmas das mãos dele, né, de suas mãos. E ele sempre nos vê e se lembra de nós, né? Então, como que a gente pode agradecer ele pelo sacrifício expiatório e por ele estar sempre lembrando de nós, né? Sabendo que ele tem gravado a gente, né, nas palmas de suas mãos, a gente pode lembrar disso que em nosso coração e na nossa mente a gente também precisa fazer um esforço para lembrar e de viver esses convênios. E ao estudar essas promessas, né, de Deus, ao escrever, né, escrever elas, manter um diário, a gente pode chamar de diário espiritual ou diário das escrituras, algo assim. Quando a gente estudar mais, a gente entender mais e fazer uma lista do que é essa Israel do convênio, a gente vai começar a identificar mais facilmente quando a gente ouve esses discursos, a gente ouve essas mensagens, e a gente vai se sentir, né, ter mais esperança em relação ao futuro. Por quê? Porque a gente sabe que as promessas do convênio abraâmico são eternas, né? E aí, quando a gente mais estuda, a gente mais entende as promessas de Deus e escreve elas, o que acontece? A promessa do Espírito Santo, o que é? Que o Senhor vai iluminar nossa mente, nosso coração, né? A esperança, ela vai retornar na nossa vida, a gente vai entender mais qual é o propósito de por que a gente veio viver aqui nesse planeta, por que a gente nasceu aqui, e a gente vai entender que o Senhor, ele tem preparado cada um de nós individualmente também como igreja, para quê? Para voltar, né, à presença do nosso Pai Celestial, e não somente voltar, porque se fosse só sair de lá e voltar e tá tudo igual, não teria por que ter saído. A gente veio nesse planeta para quê? Para aprender, para desenvolver os nossos talentos, desenvolver a nossa fé, e aí então, não importa o quantas coisas elas possam estar ruins no nosso mundo aqui, né, ou que tenhamos que enfrentar as dificuldades que a gente tem, ou dificuldades pessoais ou em família, né, a gente pode ter confiança absoluta de um futuro alegre e abençoado, né. Então, por quê? Porque as promessas elas são para eternidade, né? E elas são garantidas a nós, por quê? Por causa do nosso relacionamento de convênio com Deus, né? Então, não basta ser somente filhos, nos declararmos filhos e filhas do nosso Pai Celestial. A gente sabe que todos os que nascem nesse planeta, né? Todos nós somos filhos e filhas espirituais de Deus. Mas a gente tem que ir além disso, a gente tem que estabelecer um relacionamento de convênio com Deus. E por isso que o batismo, então, é importante, e por isso que depois os convênios do templo são importantes, e por isso que frequentar o templo o máximo de vezes que a gente puder, e também todos os domingos estar na capela para tomar os sacramentos são importantes, porque esses convênios, né, esse relacionamento de convênio com Deus é que nos liga a Ele e nós nos tornamos o quê? Seu povo, né? Que uma coisa é nós sermos filhos espirituais de Deus e outra é nós usarmos o nosso arbítrio para nós nos ligarmos a Ele e sermos seu povo, né? Então quer dizer que é necessário que a gente faça algo a mais, que a gente entre, né, se estabeleça como membros da casa de Israel e tenha em mente o que são as promessas, o que são os passos, o que é requerido de nós. E aí então, quando verdadeiramente nós entendemos o que Deus quer nos dar e quem nós somos, as decisões elas começam a se tornar mais fáceis, né? Tudo que parece ser difícil antes, agora a gente tem uma perspectiva nova, né? Não, peraí, eu sou da casa de Israel, eu vou tomar essa decisão baseado no fato de que eu sou um membro da casa de Israel. Deus, eu estabeleci um relacionamento de convênio com Deus. E aí então, quando a gente verdadeiramente entende esses convênios, a gente entende quem nós somos, aí nada do que o mundo tem a me oferecer se compara com a felicidade e a alegria que o Pai Celestial tem reservado para mim. E aí então o que acontece? A nossa perspectiva muda, a nossa visão de vida muda. E aí a gente vê então que o motivo pelo qual a gente foi reservado para vir à Terra, para nascer nesses últimos dias, é para fazer parte da casa de Israel, é para estabelecer esses convênios. E aí então a gente estar preparados para o quê? Para ter uma eternidades e eternidades depois, né, em família no reino celestial, exaltados com o nosso Pai Celestial. Então, qual é o livro que vai nos ajudar bastante a entender esses convênios, a entender esse relacionamento de convênio? É o livro de Mórmon, né? Por quê? Porque realmente o livro de Mórmon, ele é um livro escrito para os nossos dias, né? E ele realmente é um livro que fala sobre o convênio de Deus de coligar Israel nos últimos dias.
Se você tem isso em mente, colocar na sua cabeça, ó, o convênio abraâmico, relacionamento de convênio com Deus, casa de Israel, e aí você vai ler o livro de Mórmon lá diariamente, você ter isso em mente, você vai ver que vai começar a ficar mais claro algumas passagens do livro de Mórmon, algumas coisas vão fazer mais sentido. E aí a gente se dá conta que o motivo pelo qual esse livro é a ferramenta que Deus preparou com o propósito de nos ensinar nesses últimos dias ficar bem mais claro, porque o livro de Mórmon ele é repleto de promessas sobre a coligação de Israel e sobre os sinais, né, que essa coligação estaria acontecendo. E aí que acontece também, o livro de Mórmon nos convida a participarmos dessa coligação de Israel. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender o livro de Mórmon, mais a gente vai estar engajado com a coligação e mais a gente vai ter entendimento dessa promessa, né, de Deus a Israel do convênio, né, e mais a gente vai entender por que é importante doutrina e convênios, pérola de grande valor, qual é a diferença, o que acontece entre o Velho e o Novo Testamento, né, e não somente citar essas escrituras, porque citar memorizado as escrituras até o Google pode fazer. A gente vê pessoas de outras religiões também, eles podem citar as escrituras de memória, mas mais do que citar as escrituras, a gente tem que entender o que elas estão querendo dizer para nós, como que elas se aplicam a nós em nossos dias, né? E quanto as escrituras, quando elas começam a se abrir diante dos nossos olhos, e a gente começa então a entender que a promessa do Senhor a Israel do convênio, que somos nós, o povo dele, né? Começa então o quê? Voltar os nossos corações ao plano do Pai Celestial e ao desejo de ajudar a estabelecer o reino, né? E aí então vem as promessas, como a gente leu nas escrituras, de que o coração dos pais volta para os filhos, os filhos voltam para os pais. Por quê? Porque aí a gente começa a entender qual é o verdadeiro significado da família, né? E entre essas bênçãos, o que a gente pode se fortalecer individualmente e como família para que a nossa posteridade, como a gente vê que é uma das promessas, né, do convênio abrâmico, que é terra, né, pedaço de terra, é o sacerdócio da nossa linhagem, em ter uma linhagem eterna, né, posteridade eterna. Quanto mais a gente entender essas promessas, mais a gente vai ver que nada do que esse mundo pode oferecer para nós, ou nada do que esse mundo eles queiram oferecer para nós, se compara a essas promessas, né, de que a gente pode ter se a gente fizer a nossa parte no convênio abrâmico. E aí então, né, a gente não vai correr atrás de glamour, de celebridades, né, de 15 minutos de fama. A gente não vai trocar as nossas bênçãos por um prato, uma versão moderna de um prato de lentilha, né? A gente não vai deixar de lado a igreja ou querer sair, né, nessa época crucial da Terra, onde a gente precisa ajudar a cumprir, né, as promessas do convênio para que mais pessoas conheçam e assim estabelecer e preparar um povo para receber o Salvador. Então, é muito importante que a gente entenda o convênio, que a gente entenda as promessas do convênio, e aí então a gente entenda a nossa parte no convênio, porque aí a gente vai ter mais força para fazer o que é certo, a gente vai ter mais força para lutar pelo que é certo, e a gente não vai abandonar o barco, a gente não vai sair da igreja por coisas que, né, às vezes a gente vê tantas pessoas hoje em dia ofendidas e elas saem. Imagina, você diz não para essas bênçãos eternas para você e para sua família porque alguém na capela te magoou. Gente, está todo mundo tentando ser melhor. Se alguém na capela me magoou, ok, eu tenho que resolver com aquela pessoa. Cedo ou mais tarde a gente vai ter que resolver com aquela pessoa. Mas quer dizer que por causa de uma pessoa você vai abrir mão de todas essas promessas? Por causa de um desentendimento com uma pessoa você vai dizer não para sua posteridade eterna, para o teu sacerdócio da sua linhagem, de saber que você tem a promessa de que você vai herdar o reino celestial, né? E por causa de uma pessoa você vai abrir mão de tudo isso, né? Então a gente tem que pensar às vezes assim, tá? É difícil, algumas pessoas às vezes são chatas pra caramba, né? A gente, né? Não vão tapar o sol com a peneira. A gente sabe que tem gente às vezes que são chatinhas, mas por causa de uma situação a gente vai largar tudo, a gente vai abandonar tudo, né? Então é por isso que a gente tem que pensar, porque quanto mais a gente conhecer o convênio, quanto mais a gente entender as promessas, mais forte a gente vai ficar. E aí o momento que alguém,
porque é o momento, mais cedo ou mais tarde alguém vai te ofender na capela, porque né, a igreja não é uma clínica onde está todo mundo perfeito, onde está todo mundo zeradinho, está todo mundo bonitinho. Não mesmo. A igreja é como um grande hospital. Alguns estão lá com uma doença mais simples, outras mais espiritualmente falando, né? Algumas estão com coisas mais complicadas, outras precisam um pouco mais de assistência, mas todo mundo lá precisa do grande mestre, né? Do grande médico que é o Salvador. Então a gente não tem que ter essa ilusão de que vai chegar na capela e vai estar todo mundo se comportando bonitinho, certinho, como a gente gostaria, porque a gente também não se comporta 100% em todos os momentos. E o Salvador sabia que seria assim, e tá tudo bem. Por isso que a gente tem a expiação, né? Mas que a gente tem que ser forte para dizer assim, pô, peraí, aconteceu isso, mas eu não vou largar todas as minhas promessas, todas as minhas bênçãos, só porque uma pessoa me magoou, só porque uma pessoa teve um comportamento que não era o correto, né? Eu deixo que o Senhor resolva a situação entre ele e aquela pessoa, e eu vou fazer a minha parte e dizer, não, eu estou aqui. E aqui eu tô e aqui eu vou ficar, né? Porque a gente veio para esse mundo com essa intenção, né, de vir aqui receber esses convênios, de vir aqui aceitar o plano de salvação, fazer convênios, moldar a nossa, né, o nosso espírito, a nossa personalidade, a nossa pessoa como um todo, né? E aí crescer dentro do convênio, crescer em nossa fé, nossa devoção e amor ao Salvador, e aí então daí compartilhar o evangelho com todos aqueles que quiserem ouvir, aqueles que não quiserem é entre eles e o Senhor, né? Não é, a gente não tem jurisdição sobre isso, mas a nossa responsabilidade de servir ao Senhor. E aí quando fazemos parte, né, de tudo isso, a gente está fazendo parte da coligação dispersa, né, de ajudar, trazer a coligação a casa de Israel, coligar novamente e voltar, né, os filhos do convênio ficarem juntos novamente em convênio, e aí essa doutrina que é a que o presidente Nelson tem falado várias vezes, e ele quer muito que a gente entenda para que então justamente isso, né, a gente tenha forças de ficar na igreja, força de viver os nossos convênios e não abrir mão disso, entendeu? Então, para terminar, então, vou fazer um resumão para você que chegou agora, para você que está ouvindo até aqui, para você que vai voltar, ouve uma parte, depois volta depois aqui, procurar fazer um resumão então para ajudar você. Enquanto eu me preparo para fazer esse resumo, se você ainda não deu um joinha, vai ali naquela mãozinha que tem, dá um joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Também se inscreve no nosso Instagram se você ainda não é inscrito, porque lá a gente faz várias perguntas na caixinha que tem lá nos stories e a gente também comenta várias coisas durante a semana, compartilha citações, compartilha notícias da igreja. Por exemplo, hoje a gente compartilhou algumas coisas lá sobre o Bosque Sagrado. Ontem compartilhei algumas citações diferentes sobre o convênio abraâmico. Amanhã a gente vai postar algumas coisas durante os próximos dias, né? Algumas citações bem legais sobre o convênio abraâmico e também sobre o Coligar Israel. Então lá no Instagram você tem acesso a esse tipo de coisa. Então faz um comentário aqui embaixo na caixinha e segue a gente também no Instagram, tá bom? Então voltando agora aqui, fazer um resumão então. O convênio abraâmico, então o que que é? O Senhor, né, no passado ele abençoou o nosso patriarca, né, que a gente conhece, nosso pai Abraão, com a promessa de fazer da sua posteridade o quê? Um povo escolhido, né? Foi isso o Senhor abençoou o nosso, né, o patriarca Abraão e depois ele renovou esse convênio com Isaac e com Jacó. Por isso que a gente fala, né, Abraão, Isaac e Jacó. Mais tarde, né, o nome de Jacó foi mudado para Israel, que quer dizer o quê? Permitir com que Deus permaneça, que é o que a gente está falando muito hoje, né? O presidente Nelson repete muitas coisas hoje sobre, né, Israel. Casa de Israel, Sião, estabelecer Sião, plenitude do sacerdócio, convênio abraâmico, coligar Israel. Essas são algumas palavras que o presidente Nelson repete bastante, né? E aí, então, o que que a promessa era? De fazer da sua posteridade um povo escolhido. Quem é a posteridade dela, então? Nós. Então, o que que nós somos? Somos um povo escolhido, né? Então, existem referências sobre esse convênio espalhadas sobre todas as escrituras.
Todas as escrituras, se você tem os olhos treinados, você vai procurar, você vai ler e vai ver que tudo faz parte dessas promessas, que todas essas promessas se referem a nós também hoje, principalmente porque a gente vive na plenitude, né, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, todas essas escrituras, elas estão incluídas a promessa, né, de que o Filho de Deus, que viria sobre a linhagem de Abraão lá no passado, e que de hoje aqui na segunda vinda, né, de que nós receberíamos o quê? Nós receberíamos a restauração do Evangelho, né, de que nós teríamos o livro de Mórmon, e que todos os aspectos desse convênio seriam cumpridos através de nós hoje. Então, isso salienta o que? A importância do convênio do Senhor nos últimos dias. Então, quem que é a importância que nós temos no Evangelho e que nós temos o privilégio de participar pessoalmente do cumprimento dessas promessas. Então, a nossa época é uma época que todos os profetas do passado olharam para nós. Desde Adão até o início até o Novo Testamento, e como a gente está estudando esse início de ano do Vem Segue, né? Todos esses profetas, todos olharam para os nossos dias e se regozijaram. Por quê? Porque eles sabiam que a dispensação deles terminaria em apostasia, mas a nossa dispensação é a única que não vai terminar em apostasia. Por quê? Porque nós somos um povo que vamos preparar a terra para receber o Salvador. Então a Israel dispersa, né, como a gente falou hoje, né, lá no início do episódio, a gente aprende que como descendente de Abraão, as tribos da antiga Israel, elas tinham acesso à autoridade do sacerdócio, às bênçãos do evangelho, mas como eles se rebelaram, o que aconteceu? Eles mataram os profetas, eles foram punidos pelo Senhor, né? A gente leu muito disso o ano passado no Velho Testamento, a gente ainda vai ver muito disso no Novo Testamento, né? A gente aprendeu também que as 10 tribos, né, elas foram levadas cativas para a Síria, que a partir dali, então, elas se perderam um pouco para os registros da humanidade, né? E, obviamente, né, as tribos, elas não estão, né, perdidas para o Senhor, elas estão perdidas para nós, o Senhor sabe onde que elas estão. Mas o que? Duas tribos remanescentes continuaram por algum tempo, e devido a que? A rebelião, elas foram levadas todas o quê? Para onde? Para Babilônia. E aí, quando elas retornaram, elas foram favorecidas pelo Senhor, mas novamente deixaram o quê? De honrá-lo, né? Como a gente viu lá no final do Velho Testamento. E aí, por elas terem rejeitado e desprezado o Evangelho, né, o que o Pai Celestial fez, né, ele como um pai amoroso, ele prometeu, tá bom, já que vocês aqui não querem, eu sei que lá no futuro vai vir uma geração forte que vai querer, e eu vou espalhar então vocês aqui sobre todas as nações, vocês vão acabar indo para tudo que é canto da terra, mas lá no final, isso se chamou dispersão de Israel, né? E aí o que o Senhor disse para ele? Lá no final, quando estiver perto do momento da segunda vinda, o que eu vou fazer? Eu vou coligar todos vocês de novo. Então vai ser uma geração muito especial, uns filhos escolhidos que vão nascer nos últimos dias e eles vão ajudar o quê? A trazer todos de volta. E aí a gente vai entre todas as nações para trazer todos esses filhos de volta e cumprir essas promessas então que foram feitas para Abraão, né? Então a promessa de Deus de que ele coligaria Israel dispersa, o que ele fez? Foi enfático para todos os profetas, né? Tanto Isaías, às vezes as pessoas têm dificuldades de entender o que ele estava querendo dizer, né? Mas Isaías, por exemplo, ele previu que nos últimos dias o Senhor enviaria mensageiros velozes, né? Que para esses povos e que todos os que estavam dispersos e também oprimidos, eles seriam encontrados. Então, essa promessa da coligação, que se repete diversas vezes nas escrituras das nossas obras padrão, serão o quê? Cumpridas seguramente quando o quê? Nessa dispensação com a gente. Então, ah, a gente entende, né, que, por exemplo, o profeta tem falado muito que a restauração ainda está acontecendo, né? Então a gente não precisa se assustar quando a gente vê sendo feito algum ajuste, né, na igreja, algum ajuste de alguma regra ou alguma norma, algo assim. Por quê? Porque a restauração ainda está acontecendo e o profeta de Deus é quem vai fazendo esses ajustes. Para quê? Para ajudar o povo a ficar mais forte e ficar mais preparado, né? Então, a restauração, né, ela completa com todas as chaves, né? A gente aprende lá tudo o que aconteceu no início da restauração com o profeta Joseph e tudo o que aconteceu com os pioneiros, mas a gente sabe que ainda tem muitas coisas que o presidente Nelson está ajudando a gente a se preparar, tanto que, né, foi em nossos dias que veio a revelação de ter mais templos na Terra. E olha quantos templos que a gente já tem recebido, né?
e quantos mais a gente ainda vai receber aí nos próximos anos, que o presidente Nelson já avisou, né, que virão mais templos. Então, Deus o Pai e Jesus Cristo, eles chamaram o profeta Joseph Smith para quê? Para ser o profeta e dar início dessa nossa dispensação. E todos os poderes divinos das dispensações o quê? Das anteriores, tudo que já havia existido antes na Terra, foi restaurado as chaves para o profeta Joseph. Então a nossa dispensação ela é única, né? E ela não será limitada nem quanto ao tempo, nem quanto ao espaço. E ela não terminará em apostasia, mas vai se encher o mundo inteiro. Olha só que promessa linda. E vocês aí que são jovens, que têm ouvido o presidente Nelson pedir por mais missionários, por favor, ouçam o que ele está dizendo, né? Por favor, considerem servir uma missão, porque é assim que também que a gente está ajudando a trazer a Israel dispersa, né? A coligar todos novamente. As moças é um convite, os rapazes é um mandamento. Se você tem algum problema de saúde, ou alguma dificuldade física, ou alguma dificuldade emocional, você pode servir uma missão de serviço. Já existem muitas missões de serviço hoje no Brasil. E tem muitas instruções. Se você quiser saber como funciona, pode deixar uma pergunta aí na caixinha aí que a gente te responde. Mas existem várias oportunidades para servir missão de serviço. E também isso inclui casais mais velhos, né? Tem alguns casais que eles têm a disponibilidade de mudar para outro país, para outro estado, mas tem alguns casais que às vezes eles precisam ficar em casa para ajudar, né? Cuidar dos netos, ou cuidar da família, ou ajudar a cuidar do negócio da família, algo assim, e eles não podem sair. Então ele também pode servir o quê? Uma missão de serviço. E os casais mais velhos também podem servir. Então pode se informar, né? Se você quiser, pode deixar aí na caixinha de perguntas aqui embaixo do vídeo, ou também você pode conversar com o seu bispo. Mas existem muitas oportunidades, existem vários tipos de missões de serviço que você pode servir, né? E aí então, para resumir, a gente sabe que a doutrina da coligação, né, ela é um dos ensinamentos mais importantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o próprio Senhor, ele declarou, né, que ele disse assim: em verdade eu vos digo que vos dou um sinal. Quando de sua longa dispersão reunirei meu povo ao caso de Israel, e estabelecerei novamente no meio deles a minha Sião, né? Essa foi a promessa que o Senhor fez lá em 3º Nef 21, quando o próprio Salvador esteve aqui nas Américas, né? Então, o surgimento do livro de Mórmon foi como um sinal para o mundo inteiro de que o Senhor começou a coligar Israel, né? Dos convênios que com Abraão, Isaac e Jacó seriam cumpridos. E nós também aprendemos que ter um profeta vivo em nossos dias hoje é parte também das promessas do convênio abraâmico, para a gente ser guiados e ser orientados como a semente de Abraão, né? Então é uma grande bênção a gente ter profeta vivo. A gente tem que, quando fazer as nossas orações, sempre agradecer ao Senhor e sempre pedir que Ele nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir o que o profeta está falando e ouvir o que ele está dizendo, né? Aplicar isso na nossa vida. Porque sem a orientação, né, do profeta, que ele é o atalaia da torre, sem essa ajuda dele, a gente pode ficar meio disperso, né? A gente pode perder, assim, o momento de preparação. E a gente sabe, né, que quando o Salvador retornar, o momento de preparação já vai ter passado. A gente tem que fazer isso agora, né? Então é bem interessante como o nome do pai Abraão, né? Ele é muito honrado entre todos os patriarcas da terra, e ele é mencionado diversas vezes nas escrituras da restauração, né? E Abraão, ele tem uma ligação com todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ou seja, comigo e com você, com todos nós. E o Senhor confirmou o convênio abrâmico em nossos dias através do profeta vivo e se estende hoje até o presidente Nelson. Então, no templo, nós recebemos as nossas maiores bênçãos como herdeiros de Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que o presidente Nelson tem pedido tanto que a gente frequente o templo, e por isso que ele tem tornado possível que existam mais templos na terra, porque quanto mais perto os templos estiverem da gente, mais condições a gente vai ter de frequentar esses templos, né? Então, olha só, toda a ligação que existe e que a gente faz parte, né? Por isso que a gente tem que entender esses convênios, saber o que a gente, qual é esse acordo que a gente fez com o Senhor, qual é a parte dele e qual é a parte nossa, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte desse podcast.
para não ficar tão longo, para que vocês possam ter a oportunidade de ouvir, de estudar e de entender, a gente vai falar na parte 2 sobre a dispensação, mais um pouco mais sobre a nossa dispensação da plenitude dos tempos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aplicação pessoal sobre esse convênio, tá bom? Então a gente se vê na parte 2. Tchau, tchau.